Dando continuidade ao assunto de repercussão e bem dramático no Estado de Israel, hoje nós estamos aqui com a nossa bancada e dois professores fixos, que é o professor Josivan Lins e o Eduardo Pimentel, professor, e o seu propício hoje está conosco também. E dando continuidade à temática sobre Hamas e Israel, a guerra que tem sido travada em Israel, com aquela característica, né, assimétrica, mas também tem gerado, na verdade, um tipo de transtorno e também movimentado as questões internacionais. Inclusive, os Estados Unidos têm feito algum pronunciamento oficial de apoio a Israel. E também existe uma outra situação do lado oposto, como, por exemplo, países como, por exemplo, a Arábia Saudita. Tem países como, por exemplo, o Irã, que são países declaradamente inimigos de Israel, e ambos são financiadores. O Irã e a Arábia Saudita são financiadores explícitos do movimento do Hamas na faixa de Gaza. Também é financiador do Hezbollah, que predominantemente ele atua no Líbano. E o Hezbollah, na verdade, já se manifestou. Já lançou alguns mísseis aí em direção a Israel. E essa ação pró-Palestina, embora o Hezbollah não fique exatamente na Palestina, porque a Palestina, né, ela é composta pela Cisjordânia e pela faixa de Gaza. E essa composição que se dá à Palestina, ou esse Estado autodenominado palestino, que na verdade não quer viver em acordo, nem nenhum tipo de pacificação com Israel, mas de certo modo está constantemente em atritos. E isso vem, na verdade, eclodindo no que aconteceu em sábado. Desde sábado até hoje tem acontecido essa guerra. E o Hezbollah agora é um novo personagem, um novo protagonista, que é também um movimento de resistência e marcha de uma maneira pró a jihad e em defesa de apoio ao Hamas. Essa unidade existe suas diferenças políticas e a sua existência de atuação também distinta. Em localidades diferentes, mas com objetivo e um inimigo em comum, sobretudo Israel. Em relação a esse surgimento do Hamas e esse surgimento do Hezbollah, que deu como um tipo de apoio e força a uma resistência singular e sozinha, como aparentemente estava operando e está operando ainda o Hamas, Israel também teve uma reação não somente com a frente do Hamas em Gaza, mas agora com a outra frente, que foi no Líbano. Em provocação, ele responde ao Hezbollah e atinge alvo no Líbano. Para esse comentário aqui, o professor Eduardo ele vai tecer algumas informações relacionadas à existência do protagonismo agora do Hezbollah em relação a um apoio dessa irmandade, de certo modo, existe particularmente uma irmandade, e uma afinidade com as ideias anti-Israel, anti-sionista e anti-judaica. Olá a todos, olá querido professor Ednaldo, professor Van, o meu ninho ali propício, boa noite, e a você também, nosso telespectador. Bem, agora surge mais um novo nome, não tão novo assim, mas um outro nome, junto aí com o Hamas, né, o Hezbollah, para atacar Israel. Ora, os contra-ataques de Israel ao Hezbollah é legítimo. Por quê? Porque é apenas um contra-ataque. O Hezbollah iniciou essa covardia a Israel, junto com o Hamas, que também está fazendo covardias com Israel, e está dando diretas da sua insanidade e mostrando seus traços da crueldade. Tem um ponto aqui que eu queria deixar à mostra, que era o seguinte, que foi da última conversa nossa. Conversamos sobre a hipótese de pessoas que poderiam ser sequestradas para que o Hamas sequestravam pessoas para que o Estado de Israel pudesse libertar alguns terroristas do Hamas. Conversamos sobre uma possível... moeda de troca. Exatamente. Conversamos sobre essa possível situação. Essa possível situação que conversamos no vídeo passado, ontem, já está acontecendo.
Nem demorou o pós-guerra como foi histórico. Como foi o caso lá do senhor, do... 2006, do Shalit. Pois soldado é, Shalit. do Shalit. Nem demorou o pós-guerra. Ainda no entre-guerra, o próprio Hamas agora sequestrou pessoas, está sequestrando pessoas e está falando até em moeda de troca. E agora, junto com essa covardia, também surge um dos seus velhos inimigos, o Hezbollah. O Hezbollah, de lá do Líbano. Essa pessoa, talvez seja me dada essa oportunidade de falar sobre isso, mas eu vou tocar nesse ponto que é bastante importante, que é o seguinte, sobre possíveis negociações, possíveis negociações do Hezbollah ou mesmo do Hamas com Israel. Mas perceba, nunca haverá essa negociação por dois fatores centrais. Há dois fatores centrais que nunca fará com que esse acordo exista. Dois principais. O primeiro, o Hamas, ele quer necessariamente, não, o pretexto é a faixa de Gaza, mas eles ardem no coração deles toda a terra de Israel. Porque a faixa de Gaza eles já dominam. Exatamente. E o desejo ardente é tomar toda aquela posse. E o segundo desejo do Hamas, e não só do Hamas, de qualquer, do Hezbollah, de qualquer movimento radical terrorista desse aí, que é a extinção, a jihad, a extinção do povo judeu. Então assim, ora, se você quer a terra do infeliz e se você quer a vida do infeliz, logo não haverá negociação. Porque uma negociação, de fato, são quando duas pessoas se juntam, sentam e dizem assim, eu tenho essa necessidade e me veja qual sua necessidade. E vamos fazer trocas de serviços ou troca de produto ou objeto para que eu satisfaça a minha necessidade e você satisfaça a sua necessidade. Quando não é possível satisfazer a necessidade do outro, não haverá negociação. Por isso que eu digo, é inútil você tentar conversar com esses grupos terroristas. É inútil. Por quê? Porque as negociações ou as propostas de negociações deles, de todos esses movimentos radicais aí, de todos esses movimentos terroristas, são impossíveis. Essas negociações são impossíveis junto a Israel. Por isso que não haverá uma negociação. Eduardo, e o que deve acontecer? Qual a melhor atitude que Israel deveria tomar? Ataque. O ataque sempre é a melhor defesa. Para situar os nossos telespectadores, existe um protagonista que surgiu agora que é o Hezbollah. O Hezbollah é um grupo que tem uma operação especificamente em uma residência, que a sua residência é exatamente o setor do Líbano. O Hamas é do setor da faixa de Gaza. E o Fatah, que é um outro personagem, um outro grupo, que também compartilha dos ideais e já teve divergência com o Hamas, por isso que eles não estão operando em conjunto ainda, ou se talvez não vai se manifestar. E o Fatah tem uma operação especificamente na Cisjordânia. Então são esses três grupos que podem ser definidos com suas particularidades de atuação e localização, mas os três têm ideias e convergências em relação ao inimigo em comum, sobretudo Israel. Professor Josivan, com a movimentação ocidental em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, que tem se movimentado com uma fala pró-Israel, isso pode compreender desse movimento particularmente que está acontecendo centralmente em Israel, onde esse bombardeio, essa ação e essa reação de Israel, isso pode compreender uma possível hipótese para uma guerra, já que uma grande potência tem feito movimentos marítimos, movimentos oficiais e diplomaticamente ela explicita um apoio pró-Israel. Olá, boa noite a todos. O programa está sendo gravado à noite. De repente você pode estar assistindo aí de manhã, né? Edinaldo, é o seguinte, em primeiro lugar eu quero dizer que é um assunto muito dramático, polêmico, né? Vocês sabem muito bem que está havendo muita morte, e essa questão do Biden estar com esses navios, esses submarinos fazendo essas... eu acredito que esse teatro dele é geralmente para tentar mostrar um apoio a Israel, que já existe esse apoio dos Estados Unidos, são amigos, né? Tanto de acordo financeiro como outros acordos,
Mas eu quero voltar um pouco falar sobre o Benjamin, o primeiro-ministro, que em setembro agora ele foi lá na ONU, né? Estava discussando na ONU e ele disse que esse problema que está acontecendo ali no Árabe ali, naquele estado ali, aqueles países ali que são juntos ali de Israel, isso está acontecendo não só com Israel, ele chamou aquilo de maldição, que é uma guerra, ele falando as palavras dele, que justamente não é mais do que uma maldição. Ele disse que isso aí foi uma má escolha feita pelos seus pais da época, quando Moisés, no Monte Nebal, ofereceu a ele, segundo ele, nas palavras dele, que Moisés que falava com Deus, e Deus disse a Moisés que dissesse ao povo que escolhesse ou a bênção ou a maldição. E por esse motivo é que eles estão sofrendo hoje, porque eles escolheram a maldição. Então ele atribui ao erro que está acontecendo, a todos esses fatos que estão ocorrendo hoje naquela região ali, a essa maldição, essas guerras, essas coisas, ele atribui literalmente ao próprio Israel, porque por ter escolhido a maldição, segundo ele acreditando que se escolher a bênção, tivesse escolhido a bênção, não era o que estava acontecendo hoje. E aí ele fala de paz, ele quer fazer um acordo de paz com todos aqueles países, e ali ele conseguiu fazer ainda com 4 países ali naquela localidade. Sudão, Marrocos, a própria Arábia Saudita e outros ali. E ele disse que esse acordo... Que é o Pacto Abraão, né? Claro, o Pacto Abraão. Esse acordo para poder... Ele disse que não tem acordo com a Palestina, porque se a gente olhar direitinho, a gente vai perceber que isso aí ele não é uma coisa literária, isso vem de um âmbito espiritual. E a gente já percebe isso. Até eles mesmos já entenderam isso. O primeiro-ministro entendeu isso. Por isso que ele falou desta forma, que foi uma má escolha que eles fizeram. E ele diz que se o Israel conseguir entrar num acordo de paz com todos os países circunvizinhos, ele não deve se preocupar com a Palestina. Então ele entende que o grupo que tem ali dentro, o Hamas, é alguém de fora que está financiando para provocar aqueles terrores que estão acontecendo ali. E se olhar para você ver, eu também acredito nisso, é algo de um âmbito espiritual, porque você viu agora, se passou na mídia aí, a gente não tem informação precisa, porque a gente não estamos lá, nem temos ninguém lá para filmar isso aí, mas o que está sendo trazido a gente estamos recebendo, e houve agora eu acho que ninguém falou isso aí, eu acho que aquilo é um sacrifício de crianças. 40 crianças foram decapitadas. Então, e aquilo ali é um sacrifício de criança. Então, isso aí é um âmbito espiritual. Então, ele entende, e todos nós sabemos que Israel foi um povo escolhido por Deus, então já tem essa questão aí. E os demais, a gente sabe que ali é briga de família, né? Os descendentes de Ismael, como a gente falou no vídeo passado, que curiosamente são 12 filhos, 12 príncipes de tribo, igualmente o Isaac, que é o irmão dele, irmão de Ismael, não teve 12, teve só 2, que é Esaú e o próprio Jacó, que é Israel, que depois se transformou-se em Israel, que justamente é o nome que leva hoje o país. E aí também teve 12 tribos. E ali são uma briga de família. E não é uma briga simplesmente por bens materiais, porque, por incrível que pareça, mora numa região muito difícil, de dificuldade de plantação, essas coisas. O clima não é igual ao do Brasil, né? O Brasil é o país mais rico do mundo, porém ele sabe se virar da forma dele, e eles são abençoados, são pessoas abençoadas. Então a briga ali é no âmbito espiritual, e vai morrer muita gente. Aí a pergunta é a seguinte: você, quando falou acerca da intervenção dos Estados Unidos, ali, aquela manifestação do Biden com esse... aí você perguntou se havia uma possibilidade de haver guerra. A guerra já está. Agora, eu entendi o que você quer dizer, de uma terceira guerra. Você veja, a guerra da Ucrânia continua, e agora mais uma. E agora alguns países já também tentando dissipar completamente o povo de Israel, que não vão conseguir. Vai ser muita matança. Então, o primeiro-ministro falou que é o seguinte: ele não queria, não foi ele que iniciou a guerra. Ele disse: não foi nós que iniciamos a guerra. Porém, nós iremos encerrar a guerra. E isso não vai ser com um acordo de paz. Vai ser justamente, como o Eduardo já falou, contra-atacando. Vai ter muita destruição, muita morte. E aí a gente continua dizendo, até quando? Ninguém sabe. Uhum. Só uma informação, que é o seguinte: ainda sob o tempo nazista, a matança foi tanta de judeus, que até hoje a quantidade de judeus ainda não foi recuperada do tempo de matança do tempo nazista.
foram tantas matanças, tantas mortes, que a quantidade de judeu reduzida ainda não foi recuperada para o tempo que tinha na década de 30. Será que ainda existem pessoas que não acreditam, ou que não acreditam que existe essa desunião, existe essa briga entre o povo aquela região dos árabes ali? Porque, veja só, a Palestina não era de Israel. Quando, nesse holocausto do Hitler, que matou muitos judeus, foi dado em troca de amenizar, porque foi de âmbito nacional. As pessoas começaram, todo mundo, inclusive a gente no Brasil sabemos disso aqui, em todo país, em todo lugar do mundo se sabe disso aí, desse holocausto que teve, dessa matança de judeus. Então, em justificativa para tentar amenizar o que, não vou dizer outra palavra, o que fizeram, aí pegaram na Palestina, justamente naquela região, e disseram: Israel, isso aqui é teu, viu? Vamos dar isso aqui para amenizar o que foi acontecido com o teu povo, e vou te colocar aqui. Agora, colocar onde? Perto de quem? Dos inimigos, que já era inimigo de Israel antigo, de muito tempo. Desde a própria existência Então, de Israel. é uma provocação ali. Aquilo foi uma provocação quando botaram ali. Que é para ver o que está acontecendo hoje, e aí ter o pretexto de dizer que é o povo de Israel que é o culpado de tudo que está acontecendo. É isso que está... Inclusive, você vê que tem brasileiros aí, senadores brasileiros, defendendo a ação de Hamas sobre Israel. E fazendo até uma comparação com o ato que houve aqui no Brasil, que foi de repercussão nacional também, que foi o 8 de janeiro. Então, eu estou fazendo uma correlação com isso aí. Engraçado que a mídia brasileira, ela chama o pessoal aí do 8 de janeiro de terrorista, e o pessoal que... faz parte do Hamas. Exatamente, que fizeram aquela barbárie com as crianças, eles chamam de combatentes. Combatentes. Pois é. Como é que é? Se eu propício uma pergunta para o senhor, na sua perspectiva em relação à leitura do que está acontecendo em Israel, o senhor acha que, à luz da Bíblia, particularmente da questão teológica, existe alguma questão profética em relação a essa guerra de Israel e Hamas? Obrigado pela oportunidade. Quero dizer o seguinte, essa pergunta que você faz é uma preocupação que ela fica na minha mente. Eu acho que essa preocupação é de todos nós, brasileiros cristãos. E então, o que nós vemos que atualmente aí vários países como Hamas, qual é aquele outro nome que está bem falado ali? Hezbollah. O Hezbollah, eles são uma dupla de país ruim mesmo, né? O principal adversário de Israel. Mas eu acredito que por aí, isso é no meu entendimento, que por aí ainda vem mais adversário contra Israel, não é verdade? E então, o que eu vejo, que Israel sempre foi um país vitorioso, não é verdade? Apareceu muitos exércitos guerrilheiros contra a Israel, não é? Mas Deus estava sempre lá. A mão de Deus estava sempre lá. E então, nós acreditamos, vai sofrer, vai morrer muita gente. Sabemos sim que isso vai morrer muita gente no mundo. Não sabemos sim de qual parte do mundo, mas pelo menos por enquanto nós já sabemos de qual é a parte do mundo que está acontecendo. Até quando se fala daquelas crianças que foram decoladas, né, aquela coisa toda, eu quando eu vi aquela cena, me doeu até demais. Quando falou daquelas 40 crianças, olha, que dói até demais. Aí veja bem, certo que a vitória sempre vem por último. Eu não sei se está no entendimento de vocês, mas sem dúvida nenhuma, Israel vai ser o vencedor dessa briga toda. Aí quando isso vai acontecer, mas sabemos sim, que, como eu falei ainda agora há pouco, vai morrer muita gente no mundo. Falando na era moderna, Israel, a guerra mais longa que teve
recentemente, durou 51 dias. Geralmente, as guerras de Israel não duram tanto. Eles não duram 3 meses, 4 meses, 6 meses, não duram tanto. Geralmente, ela é rápida. E vamos aguardar, né? Com relação ao Hamas, principalmente aí ao Hamas. E eu realmente acredito que essa guerra declarada contra o Hamas, contra esse grupo, agora, nesse momento, não vai durar muito não. Não vai durar. E o Van falou aí com relação a que pós a era hitleriana, e aí deram um pedaço de terra para Israel, disseram, ó, fica aí nessa parte e tal. Israel tem os territórios que tem hoje e conseguiu essa parte que tem hoje graças a guerras, que inclusive ele não começou, ele teve que contra-atacar. Mas cada guerra que feriu Israel fez com que no final de cada guerra, no final de cada conflito, Israel saísse mais forte. E nos últimos recentes fez com que Israel saísse até com mais territórios. Então, assim, em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento e esse sangue derramado, vamos crer que alguma coisa boa virá para Israel. Vamos crer assim. Essa questão de você falar de bondade, por exemplo, esse assunto é um assunto fundamental para os cristãos. Hoje é tema de mensagens pregadas nas igrejas e na rua, essa questão dessa guerra que está acontecendo com Israel, que ele vê como um sinal dos finais dos tempos. Porque existe uma promessa de que haverá um homem, que a Bíblia chama de o anticristo, né? E eles mesmos já têm falado, as grandes lideranças políticas do mundo afora têm falado que o mundo precisa de um líder. E esse líder vai ser instituído, com certeza. E aí eles usam muito bem essa parte que está acontecendo agora, vendo como parte da profecia. E a gente sabe que o mundo tem que passar por um caos, para que haja um clamor da humanidade, de modo geral, por um líder que consiga realmente trazer a paz. E a gente sabemos, né, pela Bíblia, que realmente vai aparecer essa pessoa. Esse homem vai aparecer. Inclusive, alguém já indicou aí, diz que é Emmanuel Macron, da França, outros, e fica citando pessoas, quando na verdade a Bíblia não diz, apenas vai aparecer. E é justamente isso, as pessoas irão clamar por paz. Porque, rapaz, a guerra não traz benefício a ninguém. Mesmo aqueles que estão financiando aquilo ali, não traz benefício nenhum para ele. A única coisa que traz benefício realmente é a paz entre todos. Mas a gente sabemos que para ser promovida a paz, tem que haver guerra. Aí já vamos voltar novamente para aquele livrinho lá que você disse, de George Orwell, que ele diz que é necessária a guerra para que haja paz. Que por sinal é um bom livro. Então as pessoas vão, muitas pessoas, inclusive, que estão na guerra, irá justificar aquela guerra que para que ele possa viver em paz. Ou seja, esse grupo Hamas, ele vai dizer que está acontecendo para que ele viva em paz, porque Israel realmente, que Israel não fez isso. Ele foi doado para ele, tomou aquilo que era dele e ele agora está reivindicando que é ser por direito, mas que na verdade não é. Isso é só um pretexto para que haja essa matança e, como eu já falei, justamente vai voltar para um âmbito espiritual, que é justamente o que o ministro do Benjamin entende também, que está correlacionado com isso aí. João, me permita aqui um pouquinho. Sim, pode ficar à vontade. Quando você citou aí a palavra sobre o anticristo, que pelo que a gente estamos vendo, o anticristo já deve estar aí bem próximo. O que é que você me responde sobre isso aí? Se o anticristo já está muito próximo, porque os problemas já estão por aí. Isso aí não é pano só para uma manga, não, é pano para o paletó todo. Porque é o seguinte, isso aí é um assunto polêmico, um assunto teológico, não é um assunto para se discutir assim, num contexto desse agora, mas se a gente em qualquer momento a gente pode trazer uma pauta com relação a isso aí, e a gente podemos falar assim, com relação a isso aí. É porque é o seguinte, você veja que o evangelho, que é o cristianismo, você vê que existe, de certa forma, uma paz entre os seus adeptos. Existe uma união entre eles, apesar que cada um tem os seus interesses. Então as pessoas vão clamar por isso. Então vai aparecer sim um homem, vai aparecer um rapaz, um cara, sei lá, um velho. Não sei se você quer um ser humano, uma pessoa que irá assim trazer um tratado de paz para todo mundo. Isso aí já não só a Bíblia, porque as pessoas às vezes ignoram, porque a maioria das pessoas pegaram a Bíblia e espiritualizaram ela. Tudo que tiver na Bíblia para ele é espiritual, quando na verdade não é. Ela é um livro histórico, é um livro profético,
E é um livro que tem assuntos relacionados no futuro, que a gente chamamos de profecia. A gente entende que Deus apesar de que muitos não acreditam em Deus, tem várias pessoas, mas Deus, por ser onisciente, ele sabe todas as coisas e usou os homens daquela época e disse, escreva aí, no futuro vai acontecer assim, 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 e está acontecendo, a gente está vendo acontecendo hoje. Então, justamente, esse assunto a gente pode debater uma outra vez com relação ao anticristo, que chama de anticristo, mas é um governante, um líder mundial que irá governar e promover a paz, só que a Bíblia também chama de falsa paz, né? É uma paz que durará pouco tempo, porque de repente depois ele se revolta e começa também a punir as pessoas que são governadas por ele. Agora, assim, em relação a esses países que existem no Oriente Médio, são circunvizinhos de Israel, se formos observar, eles não têm e não querem guerra com Israel. Por exemplo, o Marrocos não quer guerra com Israel, o Egito não quer guerra. Já está em paz com Israel, Marrocos, Sudão. Então, a gente tem que ver que até porque sabe, queira ou não queira, que Israel ele é muito forte no mundo. Que acha? Que ele seja muito forte. No final de tudo, pode ser vitorioso. De fato. Os caras, eu acho que eles sobressaem sobrenaturalmente, porque é o seguinte, a maior tecnologia vem de Israel. Você vê agora a última agora, o cara construir uma máquina, fabricar uma máquina que imprima carne. Tem muitas pessoas que nem sabem disso aí, não tem nem conhecimento disso aí. Carne artificial, feita por uma máquina que eles criaram, uma impressora 3D. Entendeu? Então, os caras estão além, eles estão avançados além, eles estão um passo à frente. De fato. Para você ter uma ideia, a tecnologia de salinização do mar, foi tentada por outros países ali que convivem perto de Israel. Não foi viável para nenhum deles. Eles até acharam um custo alto. E Israel consegue até lucrar com a dessalinização. Quer dizer, o que Israel faz, ele faz bem feito, pequeno, consegue lucrar com aquilo que ele faz. E os outros, até pegando essa mesma tecnologia, vendo como ele faz e tentando fazer na prática, levam até desvantagem para ver o alto índice de intelectualidade que tem ali em Israel. Não, todo esse problema de Israel é um ódio que parece ser, na verdade, até perpassado de tempos em tempos, que é a questão do ódio contra o povo judeu em si mesmo. Porque se fosse territorialmente, assim como o Fatah, de certo modo, está no seu lugar, no seu setor de atuação na Cisjordânia, e assim como a faixa de Gaza já territorialmente é dominada pelo Hamas, se fosse por terra em si mesmo, eles já teriam se definido. E a questão também não é por prosperidade, não é por riqueza. Porque se também for por essa finalidade, Israel já tem, de certo modo, as portas abertas para que os palestinos, com boa mente, bons cidadãos, também possam ter acesso, sim, ao Estado de Israel, trabalhar, e inclusive um gazita, um palestino que resida em Gaza, ele prefere trabalhar fora de Gaza porque ele ganha 7 vezes a mais. Ou seja, ele foge dessa pobreza, desse assistencialismo que não vem diretamente do Hamas, mas dos países que financiam o movimento. E mais, eu andei pesquisando e eu vi informações que o mercado de Israel consegue absorver o pessoal da faixa de Gaza. Sim. O mercado de Israel consegue absorver o pessoal ali da faixa de Gaza. Na verdade, a Gaza deveria ser descrita como um distrito Não. Que na verdade é um distrito. Passou, apesar que a terra era dele, por isso que existe essa questão de guerra. A Palestina era a Palestina completa, ali de Gaza, né? E aquele pedaço passou para Israel. Nesse momento, quando passa para Israel, Israel sobressai e fica Gaza como se fosse o distrito de Israel. De fato, porque a faixa de Gaza foi anexada a Israel após a guerra. Em 2006, 48. Israel se saiu e em 2007 o Hamas tomou conta politicamente. Mas, de fato, a faixa de Gaza era anexada a Israel. É um grupo sanguessuga. Na verdade, lá não produz nada. É um grupo sanguessuga. E o mercado de Israel, volto a dizer, tem como abastecer absolutamente todo mundo ali. E assim, o problema é sempre o Hamas, que impede esses empregos, impede uma boa circulação. O Hamas ali é o câncer daquela região. Não, o Hamas é um tipo de ódio antissemita, entendeu? É um antissemitismo, é um nazi, é tipo um estilo nazista. Ele é um ódio simplesmente pelo povo judeu. Esse é a justificativa do povo, não existe outra. Territorialmente não é, economicamente não é em si mesmo.
Tudo bem que tem interesses que estão além, que são interesse total de destruição judaica primeiro, para depois a absorção de toda a terra de Eretz Israel, que é a terra de Israel. Então, nesse momento, a gente vamos terminar esse bloco, mas eu quero dizer para as pessoas que fica percebida. Será que justamente isso que está acontecendo tem alguma correlação com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada? Ou se isso são eventos, né, que uma vez ou outra acontece também em Israel, isoladamente em Israel. Isso, existe essas profecias, né? E as pessoas estão fazendo uma relação, uma correlação com isso. E às vezes misturando sensacionalismo, né, uma ansiedade por questões de interpretação teológica e gerando muitos equívocos, passando muitas informações distorcidas, principalmente para uma massa que às vezes não sabe fazer uma leitura, principalmente de questões orientais, sem falar do geopolítica. Medo que gera, né? O medo que gera nas pessoas. Então, abre os olhos, a coisa é certa, vai acontecer, está acontecendo, vai vir um líder mundial, já foi anunciado bastante isso aí. Assiste aos demais vídeos que a gente também fala sobre um pouco, dando uma pincelada sobre a nova ordem mundial. Os líderes mundiais já estão anunciando isso, que o mundo precisa de uma nova ordem mundial, uma redução populacional. Tudo isso está correlacionado com a palavra. Bom, o Israel sempre teve um impacto muito grande em mim, positivo. E, inclusive, o nome dos meus filhos são de alguns ícones israelitas. E aqui, o meu abraço e o meu beijo para todos eles. Para o meu filho Benjamin Kalev, para o meu filho Michael e para o meu filho Yohanan. Encerrando esse bloco, queremos também ressaltar a questão de que vença-se Israel. Porque, na verdade, Israel foi uma vítima e, infelizmente, para sobreviver tem que contra-atacar. Isso é a única forma de sobrevivência e de existência do povo judeu.